A bomba atômica foi uma das maiores armas já criadas no mundo, e na Segunda Guerra Mundial isso se mostrou verdade, com os ataques a Hiroshima e Nagasaki. Todos procuravam um modo de ganhar a guerra, e os Estados Unidos a ganhou com a utilização da ciência. Então pessoal, para começar, já deixa seu like e se inscreve no canal para nos ajudar, e vamos lá! Com a descoberta do nêutron no ano de 1932, mudou totalmente os métodos utilizados para estudar as propriedades do núcleo atômico. Ernest Rutherford, físico inglês que viveu entre os anos de 1871 a 1937, fez inúmeras pesquisas investigativas sobre a estrutura do átomo. Rutherford a investigou utilizando partículas alfa. Nos anos 30, inúmeras descobertas revelaram aspectos inesperados em relação ao núcleo do átomo. A fissão nuclear havia sido descoberta em 10 de dezembro de 1938 pelos alemães Otto Hahn, Fritz Strassmann e Lise Meitner. Lise foi uma grande cientista, porém na época não ganhou tanto prestígio devido ao preconceito que existia com as mulheres. O italiano Enrico Fermi foi uma das pessoas mais importantes no desenvolvimento teórico e experimental da bomba nuclear. Como a sua esposa era judia, resolveu emigrar para os Estados Unidos para escapar das leis racistas impostas na Itália pelo fascista Mussolini. Muitos dos cientistas que se empenharam nas pesquisas sobre a fissão e fusão nuclear, entre eles Einstein e Lise Meitner, se refugiaram em outros países em razão da perseguição nazista. Mas mesmo assim, deram continuidade às suas pesquisas. Em 1939, o húngaro Leo Szilard convenceu Albert Einstein, com quem havia trabalhado em Berlim em 1919, a relatar ao presidente norte-americano Franklin Roosevelt as pesquisas de armas atômicas feitas pelos alemães. Em consequência, foi criado o ultra-secreto Programa Manhattan. E para continuar, vamos entender o que foi o Projeto Manhattan. O Projeto Manhattan foi o projeto desenvolvido pelos Estados Unidos da América, com a finalidade de construir as primeiras bombas atômicas da história. Cientistas, engenheiros, militares e diversos outros profissionais estiveram mobilizados em torno desse empreendimento. Como já citamos, o Projeto Manhattan nasceu de uma preocupação levantada pelo físico nuclear Leo Szilard e Albert Einstein, em agosto de 1939. Esses cientistas escreveram uma carta ao presidente dos Estados Unidos. Nesta carta, alertava o presidente sobre a possibilidade de a Alemanha nazista construir armas nucleares, já que foram cientistas desse país, notadamente Otto Hahn, Fritz Strassmann e Lise Meitner, que fizeram a descoberta da fissão nuclear, reação física que permitia a explosão de uma bomba atômica. Iniciada a Segunda Guerra Mundial por iniciativa nazista, em setembro do mesmo ano, Roosevelt cuidou de acolher o alerta do cientista e, junto aos outros políticos dos Estados Unidos, militares e cientistas, decidiu pelo desenvolvimento do Projeto Manhattan. A liderança do projeto então foi confiada a duas pessoas de destaque, o físico americano Robert Oppenheimer e o general Leslie Groves. O objetivo era se antecipar à provável bomba atômica alemã. Szilard e outros cientistas acreditavam que se os Estados Unidos tivessem um artefato como este, antes dos países inimigos, não apenas a Segunda Guerra teria fim, mas outra guerra da mesma magnitude não seria possível, dada a possibilidade de autodestruição da humanidade como um todo. Para Oppenheimer, assim como para muitos outros cientistas, inclusive Leo Szilard, embora a bomba atômica fosse um instrumento definitivo de destruição, ela também encerrava a possibilidade de criar paz duradoura. Eles esperavam que a super-arma atômica seria tão terrível que os países renunciariam à guerra e abraçariam a paz. Uma pergunta que era feita era se a bomba teria o tamanho necessário. Niels Bohr perguntou a Oppenheimer se ela teria um tamanho suficiente para poder acabar com a guerra. O cientista visionário esperava que a arma fosse tão destrutiva que a guerra deixaria de ter sentido, resumindo-se tão somente a um ato de suicídio mútuo. Em meio a todo o medo e nervosismo que se espalhava pelos Estados Unidos, o Projeto Manhattan foi a única forma encontrada de enfrentar o problema. E já vem me contando aqui nos comentários, você já conhecia o Projeto Manhattan?
E como tudo começou, já deixa aí nos comentários. Então, é aqui que temos um nome que se deve muito destaque, pois ficou conhecido como o criador da bomba atômica. O homem responsável por essa criação se chama Robert Oppenheimer. Nascido em Nova York em 22 de abril de 1904, era filho de um rico comerciante alemão de tecidos e da artista Ella Friedman, ambos descendentes de família judaica, sem tradição religiosa. Quando mais velho, ingressou na Universidade de Harvard em 1922 e graduou-se em 1925. Aos 22 anos, publicou junto de seu professor importantes contribuições para a nova teoria quântica. Retornou a Harvard em 1927 para estudar e pesquisar física e matemática. Oppenheimer passou a ser reconhecido como um dos pioneiros da escola norte-americana de física teórica. Fez importantes pesquisas em astrofísica, física nuclear e teoria quântica de campos. Deu importante contribuição à teoria da chuva de raios cósmicos. Na década de 1930, foi o primeiro a escrever textos sugerindo a existência do que hoje é conhecido como buraco negro. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, se mostrou partidário dos republicanos e envolveu-se com entusiasmo nos esforços que já se desenvolviam no laboratório de radiação Lawrence para a produção de uma bomba atômica. Foi convidado para assumir os trabalhos de cálculo de nêutrons e em junho de 1942, o general Leslie Groves nomeou-o como diretor do projeto Manhattan. E assim, ele começou rapidamente a pesquisar um processo de separação do urânio-235 do urânio natural e determinar a massa crítica necessária para a fabricação da bomba. Entre outras coisas, Oppenheimer recebeu a instrução de estabelecer e administrar um laboratório para realizar essa tarefa. Para isso, ele escolheu o Planalto de Los Alamos, no México, em 1943. Porém, os Estados Unidos sofrem uma grande baixa. Em abril de 1945, acontece a morte do presidente dos Estados Unidos da América. E então, o vice-presidente, que antes foi excluído e nem tinha conhecimento do projeto Manhattan, precisa assumir o governo, que luta contra o tempo e também contra o nazismo. E em julho de 1945, a primeira bomba nuclear do mundo, denominada Trinity, foi detonada em 16 de julho de 1945 num deserto no Novo México, supervisionada por Robert Oppenheimer. Esta bomba era composta de duas pequenas bolas de plutônio, recobertas por níquel, e em cujo o centro havia um núcleo de berílio e urânio. Para acionar a bomba, havia explosivos e 32 detonadores. A primeira bomba atômica teve uma potência de 18,6 quilotons, e lembrando que 1 quiloton equivale a 1000 toneladas de TNT. Uma torre de 30 metros de altura evaporou-se com a explosão, que abriu ainda uma cratera de 400 metros de diâmetro. E durante os experimentos é descoberto que alguns agentes soviéticos estavam infiltrados em meio ao projeto Manhattan, causando grande preocupação interna por parte dos americanos, fazendo assim com que se tomassem medidas o mais rápido possível. O teste foi executado e menos de um mês depois, duas outras bombas nucleares entrariam em ação. A Little Boy, detonada sobre Hiroshima no dia 6 de agosto de 1945, e a Fat Man, detonada sobre Nagasaki em 9 de agosto de 1945. No mesmo ano da criação da Trinity, os nazistas se renderam, mas os japoneses não fizeram o mesmo. Dessa forma, os aviões norte-americanos bombardearam a cidade de Tóquio com as bombas incendiárias, matando milhares de pessoas. Em uma decisão trágica do presidente Harry Truman, que havia assumido o governo há 116 dias, autorizou o uso da bomba atômica, com o argumento de que a invasão por terra causaria a morte de milhões de vidas americanas e japonesas. Com autorização para o ataque, no dia 6 de agosto de 1945, a bomba atômica, apelidada de Garotinho, foi lançada sobre os céus de Hiroshima, matando milhares de civis. Essas bombas só foram possíveis de serem criadas por causa do empenho nos estudos de Robert Oppenheimer. Porém, 2 meses depois da detonação das bombas nucleares sobre as cidades japonesas, Oppenheimer renunciou ao seu cargo de diretor do projeto Manhattan.
Aparentemente, um profundo pesar veio sobre ele e o arrependimento de ter criado uma coisa tão destrutiva pesou sobre sua consciência. Então ele tentou parar os avanços na criação das novas armas nucleares, mas seus esforços foram em vão. Uma vez que a ciência avança, é impossível regredir. Não somente Oppenheimer, mas também Einstein considera o seu maior erro na vida foi apoiar a criação da bomba atômica. Muitas pessoas sentem por ter apoiado e saberem que isso causou a morte de tantas pessoas. No final da década de 1950, no início dos anos 60, Oppenheimer estava muito amargurado e lamentava muitas coisas. A razão do seu arrependimento sempre se concentrou nesse fracasso da pós-guerra. Ele lamentou não ter tido sucesso nas suas ambições de controle de armas e ter sido incapaz de frear o aumento dos grandes arsenais de vários megatons. Depois da explosão das bombas, Oppenheimer declararia que vieram à sua mente as palavras do texto sagrado hindu: "Agora me tornei a morte, a destruidora de mundos". Essa frase marcou muito e é lembrada até hoje. Bom pessoal, essa foi a história da criação da bomba atômica. Já se prepara que logo sai o vídeo contando a história completa de Oppenheimer. Pessoal, se você chegou até aqui, é porque gostou mesmo da história, então já deixa seu like e eu faço uma sugestão a vocês. É um livro muito legal que conta a história da criação da bomba atômica e como tudo aconteceu sem deixar nada escapar. O link tá na descrição e se vocês quiserem, a gente pode estar fazendo um documentário contando essa história. Valeu, deixa seu like, não esquece, se inscreve no canal. Valeu!